noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais um domingo, nós estamos aqui para louvar e glorificar ao nosso querido Deus, que tem nos dado força, graça, misericórdia. Estamos aqui para poder gravar esta mensagem, a qual vocês em suas casas estarão ouvindo, e creio que no nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que venha encontrar nos seus corações guarida, que venha encontrar nos seus corações a alegria de poder glorificar a esse Deus tão maravilhoso. Nós vivemos tempos difíceis e estamos falando muito sobre esta questão de tempos difíceis, mas nos alegramos porque mesmo nesses tempos difíceis, o Senhor tem nos ajudado, tem nos guiado e nos orientado. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre a graça em servir. Quando nós aceitamos o Evangelho e cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós compreendemos e entendemos que o servo do Senhor, ele deve acompanhar a obra do seu Senhor. E Jesus veio para servir. Como ele veio para servir, nós também vamos estar nesse pensamento e nesse mesmo sentimento. Eu gostaria de ler aqui o texto que se encontra em Efésios capítulo 3, versos 1 e 2. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, gentios, se é que tendes o respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. É uma outra tradução, mas para que nós possamos entender e compreender melhor o que o apóstolo está trazendo aqui. Tudo o que vocês querem que as pessoas te façam, faz você para eles. Irmãos, eu tenho batido numa tecla. E a questão é, as pessoas estão buscando os seus direitos. Não é errado. O errado é que ninguém quer praticar esta regra básica deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Se cada um buscasse o que é melhor para o seu próximo, todos, com certeza, iriam sair ganhando. Se eu fizer o bem para o meu próximo fizer o bem para mim, todos nós vamos ganhar. Mas, infelizmente, só querem para si. No texto que lemos, Paulo fala aos Efésios por esta causa. Causa, razão, motivo. Ele é prisioneiro de Cristo. É necessário, meus irmãos, que primeiramente saibamos qual foi a causa que levou o apóstolo a orar. Vemos aqui no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, por esta causa, Paulo se prostrou diante de Deus em oração. Fala a respeito da graça que Deus lhe concedeu para servir a comunidade. Irmãos, muitas vezes nós pensamos da obrigação as quais nós temos diante de Deus, diante da comunidade, da igreja. Muitas vezes nós somos cobrados por várias coisas. Fidelidade no dizimar, presença nos cultos e tantas outras questões que são colocadas para que nós, como servos do Senhor, venhamos a cumprir. E, infelizmente, muitos veem aí como obrigação. E Paulo não. Paulo não está vendo como obrigação, mas está vendo como um privilégio. Ele se alegra em poder servir ao Deus soberano, Senhor da salvação. Paulo se alegra, ele sabe que a graça de Deus
foi-lhe dada e tem como objetivo servir ao próximo. O apóstolo tem consciência que Deus o usa para edificar outros. Eu estava na sexta-feira conversando com o Luiz e ele comentando sobre um cliente e disse que o cliente, mesmo sendo evangélico, tem muitos problemas com saúde, vive correndo de médico em médico e tem profunda depressão e outros problemas. Irmãos, nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos as nossas limitações, nós também temos os nossos problemas de saúde, alguns problemas graves, mas eu penso e levo esta palavra aos irmãos. Se Deus lhe deu uma situação difícil, lembrando de Jó, e muitas vezes eu vou fazer visita para irmãos que estão com a saúde debilitada, com problemas graves de saúde, e eles me animam de ver a alegria, de ver o ânimo que eles expressam, mesmo sofrendo com a dor física, mesmo sofrendo naqueles momentos, mas aquela certeza e aquela convicção de que um dia tudo isso vai passar e nós vamos estar na presença do Senhor e não vamos ter mais problemas com enfermidades, com doença. Esses irmãos me alegram o meu coração. Eu sei que muitas vezes nós passamos por lutas, por tribulações, passamos por depressões, passamos pelo deserto, mas o deserto é para nos fortalecer, o deserto é para nos animar, o deserto é para nos trazer mais força e vigor. E o apóstolo Paulo diz aqui que ele é prisioneiro, e quando usa o termo prisioneiro, é prisioneiro no sentido literal, ele estava preso, e muitas vezes até algemado pelo fato de servir ao Senhor Jesus Cristo. E ele, mesmo nesta situação difícil de prisioneiro, ele vê a oportunidade de edificar outras pessoas. Mas isso só é possível quando ele, Paulo, tenha como fundamento Jesus Cristo. E ele entende que este fundamento que ele tem em Jesus Cristo o leva a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E o próprio Senhor Jesus diz: porque dei o exemplo para que façam o que eu fiz. Irmãos, ao olharmos e vermos as Escrituras e vermos a atitude do Saulo, quando ele perseguia os cristãos, quando ele mandava prender mulheres, crianças, ele mesmo fazia isso, mandava matar. E agora ele se diz servo do Senhor e se alegra em sofrer o que sofre por poder falar do amor de Jesus Cristo, falar de Jesus, ir às igrejas, abrir novos trabalhos e proclamar o Evangelho do Senhor. Se você tem o desejo de estar envolvido na causa e na obra do Senhor Jesus, lembre-se, é um ministério glorioso. Porém, meus irmãos, virá lutas e sofrimentos. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu fico muitas vezes pensando, vendo pessoas dizerem aí sobre Jesus, rei, e eles se entendem como príncipes, e como príncipe realeza coroa, cravajadas de diamante, e na realidade não é nada disso. Na realidade é serviço, humildade, se colocar à disposição do Senhor, servir ao próximo, usar os dons que Deus te deu, dons e talentos, usar os bens materiais que você tem, usar a sua capacidade intelectual, a sua qualidade moral e espiritual para servir as pessoas. Paulo, prisioneiro de Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes está passando por lutas, passando por dificuldades. Se alegre em poder servir a esse Deus tão maravilhoso. Por várias vezes somos
ouvir a resposta de Deus quando chorarmos aos seus pés. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E daí enfatizamos o segundo passo, que é a graça de Deus. Primeiramente, o prisioneiro de Deus, né? Sou prisioneiro de Jesus Cristo. E agora a graça de Deus. A dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Graça que Deus lhe concedeu para servir à comunidade. Quando se fala de graça, todos querem. Quem não quer de graça? Há um ditado que diz que de graça até a injeção na veia. Porém, quando se fala da graça de Deus manifestada no seu Filho Jesus Cristo, a grande maioria, infelizmente, recusam a dádiva da salvação. Não querem o compromisso com Deus, mas isto não vem a entristecer o apóstolo. Ele se alegra naqueles que aceitam a mensagem do Evangelho. Veja bem, irmãos, muitas vezes é normal e até natural nós dedicarmos tempo com a família, falarmos do Evangelho, anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus Cristo, irmos à casa da pessoa, fazermos treinamento, levarmos estudos bíblicos e ver que depois de muitos dias, anos, depois de muito tempo, a pessoa simplesmente rejeita. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não se entristece com essas pessoas que não querem seguir ou servir ao Senhor. Ele se alegra com aqueles poucos, minoria, que aceitam e querem servir ao Senhor de bom grado. Não esqueçamos as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Vejam, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus diz um número menor. 2, ou seja, você, sua esposa e ele. Onde Cristo estiver, já é uma grande maioria. Não importa a quantidade, importa-se a qualidade. E aqui o apóstolo, ele se alegra em saber que Deus tenha ajudado o apóstolo a ser servo e tem como objetivo servir o próximo, levar outras pessoas aos pés de Jesus. E Paulo nos prepara, no capítulo 2, que todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Este é o desafio de cada um de nós, servir ao próximo, levando cada pessoa aos pés do Senhor Jesus Cristo, ensinando-os a guardar a palavra de Deus. Não importa a quantidade, não importa o número, importa a fidelidade. Importa que nós venhamos a mostrar a elas e muitos, com certeza, virão a aceitar o Evangelho. Irmãos, a minha experiência no ministério, quantas pessoas que nós trabalhamos, que nós evangelizamos, e muitas vezes no nosso coração até pensávamos, não quer nada com nada, essa pessoa não está afim de nada. E passado outros tempos, o que para nós é surpresa, o fulano de tal se converteu, aceitou Jesus, foi batizado. E lá no passado nós dedicamos tempo, falamos, ensinamos, e não houve assim no momento uma aceitação, mas a semente foi plantada e no tempo de Deus ela veio a germinar. A graça de Deus não nos faltará quando a usarmos para servir o Senhor e ao próximo. A graça de Deus nos acompanhará, estará sempre conosco quando nós temos o objetivo de servir ao nosso próximo. Irmãos, mais uma vez eu quero pensar com vocês nos tempos difíceis. Porque eu, pastor Antônio Carlos, sempre estou insistindo e batendo nessa tecla, tempo difícil. Porque nós vivemos tempo difícil.
E conforme as Escrituras, irmãos, nós vemos que está à porta, a volta do Senhor Jesus está próxima. E até mesmo conheço pessoas que não são evangélicas que falam isso, que sabem, estão vendo pelo que as Escrituras dizem, pelo que a palavra de Deus diz, que os tempos estão próximos dos finais. Então que nós entendamos como servos de Deus, como as 5 virgens que estavam preparadas. Eu quero que a membresia dessa igreja, eu quero que as minhas ovelhas estejam preparadas para esse momento de receber ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que você tem a escola, eu sei que você tem o seu lar, a dedicação para com seus filhos, tudo isso é válido e você deve sim trabalhar, você deve sim estudar, você deve sim fazer com que a sua família seja cada vez mais edificada na presença do Senhor Jesus Cristo. E faça, pai, mãe, faça que o seu filho entenda isso, porque será muito doloroso o dia que Cristo vier e você for arrebatar e um dos seus ficar para trás. Não permita que isso ocorra. Dinheiro, posses, riqueza, bens materiais se tornou um ídolo. As pessoas o buscam, fama. Hoje em dia, pela internet, negócio de youtuber e outras formas que as pessoas têm de ter os seus 5 minutos de fama, eles fazem de tudo. E pior, muitos pastores ensinam aos seus fiéis de que a riqueza e prosperidade financeira são demonstração das bênçãos de Deus sobre as pessoas. Triste, muito triste, mas é verdade. Irmão, ser rico não é pecado. Pecado é colocar a riqueza no coração. Ser o Deus das pessoas, os bens que ela tem. Isso é o pecado. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Porém, a graça de Deus nos basta. Sirva a Deus. Sirva com alegria. Sirva o seu próximo, sabendo que a recompensa vem do Senhor. O que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizestes. Meus irmãos, eu gostaria que nós analisássemos a nossa prática, analisássemos a nossa vida diária. Não adianta muita teoria, não adianta muita conversa, muito blá blá blá, e na prática, no dia a dia, nós não agirmos com humildade, não agirmos com submissão a Deus, não buscarmos fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu conclamo a vocês, se preparem para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, mais uma vez quero também informá-los a respeito da obra. Nós já estamos com boa parte das paredes levantadas. Acredito que até o final da semana que vem a parte de paredes já estejam prontas e nós já vamos logo preparar com as caixarias para receber a laje e recebermos o concreto do piso. Orem em suas casas por essa obra, por esse trabalho. Isso aí é um trabalho que vai ficar para vocês, é um trabalho que vocês vão desfrutar disso tudo que está acontecendo. E também sejam fiéis nos dizimar, sejam fiéis em levantar uma oferta específica para a construção, para que nós não venhamos ou não tenhamos que parar a obra. Vejo com tristeza que se continuar da forma como está, seremos obrigados a fazer a primeira etapa, como foi aprovado em assembleia, e pararmos. Mas, irmãos, eu tenho preocupação, se pararmos depois para continuar, será muito difícil. Compartilhem dos meus pensamentos, compartilhem o pensamento da maioria da igreja, veja a possibilidade do que você pode fazer para que a gente venha pelo menos erguer as paredes da parte de cima e cobrir a parte de cima. Se não for possível, nós entendemos que será feita conforme a vontade do Senhor. Assim como foi aprovado em assembleia, nós vamos parar.
mas se pudermos dar continuidade, meus irmãos, para que elimine a questão de construção, é muito trabalhoso, sujeira e outras coisas que a gente sabe que acontecem. Estejam em suas casas orando, venham aqui à obra, eu convido vocês, não posso convidar vocês que são donos, né? Mas eu peço a vocês que venham aqui à igreja, olhem o trabalho, vejam o que está sendo feito. Se você tiver sugestões, inclusive nós já estamos aí pensando já na questão da colocação das portas dos banheiros, estamos vendo algumas possibilidades, ou blindex, ou porta de madeira, o que vai ser melhor para a obra, e aceitamos sugestões, grave a sua sugestão, vê o que você acha, se você tiver uma outra ideia, que apresente essa ideia, para que nós dê continuidade. Deus abençoe, meus amados irmãos. Saúdos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, querido Deus, eu agradeço porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus, ó Deus, que tem cuidado de nós, um Deus que, apesar da pandemia que ocorreu neste ano, no ano 2020 foi terrível, quase já 1 milhão de pessoas perderam suas vidas no mundo todo, no Brasil mais de 130 mil mortes. Deus, é triste vermos que muitos perderam suas vidas por esta peste, por este mal, mas o Senhor preservou, o Senhor guardou os seus, e sabemos que o Senhor vai continuar nos guardando, e sabemos também, se porventura vier essa enfermidade, e se ela vier a ceifar um dos seus, sabemos que essa pessoa está com Cristo, louvando e glorificando ao Senhor nos céus. Pai de amor, dá-nos direcionamento, entendimento, continue com esta obra, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, o Senhor é dono do ouro, o Senhor é dono da prata, sabemos que o valor necessário para a conclusão dessa obra, diante de Ti, é um grãozinho de areia. E se for da sua perfeita vontade, levantar pessoas, levantar servos de Deus, levantar, Senhor Deus, a tua igreja para dar continuidade a essa obra, assim será feito, pois nós dependemos, estamos na sua dependência. Não faça a nossa vontade, ó Deus, mas faça a tua vontade. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.